na nossa vida uma série de experiências que a gente não consegue descrever da melhor forma possível para ser fiel àquela experiência. Isso também acontece. A gente cria modelos hipotéticos explicativos da realidade, só que a realidade supera a nossa capacidade de descrevê-la. Isso sempre acontece. Bom, ao mesmo tempo que acontece isso, cada um de nós tem um anseio tremendo de ter o maior domínio intelectual sobre as coisas. Aí vem aquela ideia, o homem é animal racional. Pela razão, pela dimensão espiritual, ele quer dominar todas as outras dimensões da sua vida. Quer conhecê-las, quer decodificá-las, quer compreendê-las, quer explicá-las. Está esse anseio. Então, de certa forma, o ser humano ele fica nessa tensão. Ele quer conhecer mais, quer descrever melhor, mas o seu aparato intelectual sempre fica aquém da própria realidade, que é mais rica do que ele. Basta entender que o próprio conceito de dignidade humana, por exemplo, é um conceito que não há uma definição clara. Há várias pessoas tentando definir o que é isso. O que é a dignidade humana. Mas ninguém diz que não existe. Porque todos percebem que ela está patente, que ela é evidente, e tentam o quê? De alguma forma explicar o que ela é. Porque a nossa própria dignidade é maior do que a nossa capacidade de descrevê-la e de percebê-la de uma forma clara, racional. Assim se dá. Então o que acontece? No direito natural, ora, eu tenho que olhar para a realidade e perceber que há uma série de direitos que decorrem da situação factual, seja ela derivada da própria situação dos bens que estão atribuídos a cada um de nós, seja derivada daquela relação entre as pessoas que entre si vão redefinindo quem passa a ser titular de direitos. Traduzindo de outra forma, o direito à vida, por exemplo, pelos adeptos do direito natural, é um direito que é pré-legal. Pré-existe ao próprio Estado. Ora, voltamos agora àquela ideia do Hobbes, mas reinterpretando. No estado de natureza somos seres individuais e sociais. Então, olha, claro, cada um de nós nasceu numa família, num contexto social. Como é que se pode pensar que no estado de natureza nós somos seres individuais? Quer dizer, o ser humano sozinho, isolado, não existiu. Então, a própria distribuição dos bens se deram sempre, porque sempre havia mais de um ser humano convivendo. Então sempre havia, só se a gente pensasse na hipótese, no caso de Adão e Eva, que antes de Eva existia só Adão, naquela situação, podia se pensar que ele tinha todas as coisas para ele. Mas quando surge uma outra pessoa, sendo coetânea, mesma época, mesma geração que ele, já não há mais um só que vai ter domínio sobre todas as coisas, mas há duas pessoas. Então essa é a ideia, quer dizer, no fundo, no nosso estado de natureza, nós somos sociais por natureza. E somos também individuais por natureza. O individual a gente vai grifar daqui a pouquinho mais. Ora, então, cada um de nós tem uma vida que veio, com a qual nasceu, ligada à sua própria dignidade, essa vida humana. Então, cada um tem esse direito à vida, e não é porque o Estado nos dá, ou melhor, nos reconhece que a gente passa a ter. Antes do Estado já tínhamos direito a essa vida. Então, o direito natural nasce dessa observação da realidade. E a partir da observação ele vai dizer, olha, há uma série de atributos próprios da criatura humana, do ser humano, que independe de uma descrição positiva para que exista. E para essa concepção aristotélico-tomista, o direito positivo é importantíssimo. Porque ele vai o quê? Ele vai ter aquele caráter de segurança que o Hobbes também queria. De definir de modo melhor como que devem ser respeitados esses direitos básicos e outros direitos também da pessoa humana. Havia essa perspectiva. O direito positivo é importante, claro que é importante. É fundamental para a nossa sociedade. Agora, se entende que ele tem que estar sempre em coerência, tem que ser aplicado em coerência com esses direitos prévios à própria existência formal da lei e do Estado. Então essa é a perspectiva. Agora, há um outro modo também de direito natural, que cresceu e se desenvolveu, é o chamado jusracionalismo. O que é o jusracionalismo? É uma compreensão do direito natural de alguns teóricos que entendem que a inteligência humana consegue descrever com perfeição quais são os direitos naturais. Quais são eles? E criar a partir daí o quê? Uma declaração desses direitos para proteger as pessoas exatamente do abuso de poder das autoridades que eventualmente queiram outros interesses e, em razão desses outros interesses, acabam por atropelar esses direitos fundamentais, naturais das pessoas. Então, para o jusracionalismo, que é o mais comum hoje em dia de compreensão, muita gente acha que conhece o jusnaturalismo e se refere ao jusracionalismo,
Basta lembrar isso, as declarações de direitos que nós conhecemos, a maior parte delas, a francesa, a da ONU, são inseridas num contexto de jus-racionalismo, mais do que direito natural clássico, aristotélico-tomista. A diferença é essa, né, que jus-racionalismo se entende que a minha razão vai descrever quais são os direitos naturais e a partir daí eu vou ter uma tábula, né, uma tábua com essas regras, e não preciso mais ficar voltando a isso. O clássico, o que ele diria? Sim, percebo que é essencial do ser humano e tem que protegê-lo, mas sempre sabendo que a minha razão tem que olhar para a realidade e submeter-se à realidade e compreendê-la a cada momento. Né? Então é diferente a percepção, né? Comparando um pouco as duas ideias. Digamos que, para o justnaturalismo clássico, aristotélico-tomista, né, a realidade é mais psíquica que a minha capacidade descritiva, é por isso que eu devo, em cada momento, olhar para a realidade e, a partir dela, usando critérios para a percepção dos direitos, identificar o que é o direito natural, o que é devido a cada um. Para a outra concepção, já fizemos aqui algumas declarações, né, um quadro de regras gerais que definem e protegem os direitos fundamentais naturais. Portanto, eu não preciso mais ficar voltando a cada realidade para olhar. Isso aqui tem que ser garantido, ponto final, independentemente. Ora, então, em uma entende o quê? Que a verdade dos direitos, né, já se esgotou, digamos assim, dos direitos naturais, é o jus-racionalismo. A outra entende que não, que essa verdade tem que ser aperfeiçoada. Por quê? A percepção dessa verdade tem que ser aperfeiçoada. Porque a verdade é mais rica do que a minha capacidade descritiva. Porque a realidade é mais complexa do que a minha capacidade de reduzir tudo isso a escrito, a uma declaração. Bom, para o naturalismo clássico, aristotélico-tomista, é importante que a pessoa que tem a função de dizer o direito, de perceber o direito, ela tem uma virtude humana chamada prudência. Prudência, que é a reta razão no agir. Então ela tem que ter uma conduta, um hábito operativo intelectual de saber olhar a realidade e a partir desse olhar da realidade ela perceber o que é realmente o direito devido. Para os adeptos do racionalismo, na prática, mais do que ter prudência, é importante conhecer, saber quais as declarações, quais são os direitos naturais. Então a operação principal se refere a isso, a resgatar, digamos assim, de um plano já conhecido, já sedimentado na declaração, para poder protegê-lo. No primeiro caso, não. Você tem que ter a prudência para olhar a realidade, a partir dela dizer qual é o direito. Obviamente, traz dificuldades a primeira opção. É porque você olhar para a realidade, tem que ter a prudência, é mais difícil, é uma operação mais difícil, é mais trabalhoso tudo isso. Agora, na segunda, ela dá um pouco mais de garantia. Opa, eu já sei quais são os direitos naturais, estão aqui descritos na declaração, porque nós, reunidos, percebemos e os descrevemos assim. É mais fácil daqui adiante. Essa percepção de que é mais fácil. Qual que é o problema desse momento da percepção racional? É que se a realidade for mais rica do que aquela descrição, eu vou começar a interpretar a declaração, algumas vezes, só olhando para a própria declaração, e não vou olhar para a realidade. É muito comum acontecer isso hoje. Eu passo a interpretar o direito olhando basicamente para as normas. E não me atenho à importância fundamental de reconstruir as normas olhando primeiro também os fatos. A realidade é muito rica. Ela diz mais do direito, na primeira concepção, do que a própria declaração de direito diz. Bom, e vem uma terceira linha, que é o positivismo, assim chamado, que entende que a realidade jurídica ela é construída pela vontade humana. Principalmente isso. Quer dizer o que é isso daí? Ora, o positivismo é a palavra direito posto, vendo aquilo que é posto, que é colocado, portanto, pela vontade humana nas leis. A produção legal é uma atividade humana criada, querida. Então a gente cria a lei, a gente quer fazer a lei. Né? É vontade do legislador, está ali, está expresso. E a partir dali eu dou poder a essa vontade para que aquilo se execute. Voltamos à ideia do Hobbes. Né? Vamos abdicar de um poder nosso em nome, né, da concessão desse poder a um ente máximo, que é o Estado. E o Estado tem entre as suas funções criar a lei, e a lei com essa função de organizar a coletividade para manter a paz social e o bem comum, tem que ter força essa lei. Ora, quanto mais tiver isso posto, melhor, maior segurança, que era o fim que o Hobbes pretendia. O Hobbes, mais do que a ideia de justiça,
o que o alimentava era um anseio de segurança, né? Na primeira